Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização de nossa casa, a Francisco de Assis, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Filipelli. Tá bem, seu Milton? Bem, muito bem. Pronto aqui para o nosso programa. E aquela sua saudação costumeira, você vai essa fazer saudação, hoje? não, eu agradeço você dar a oportunidade porque ela revela o nosso interior, o nosso sentimento de que os bons espíritos nos ajudem sempre. Sempre. E nós precisamos, mas nós precisamos nos ajudar também para que eles possam ajudá-los, com né? certeza. Meu amigo Milton, hoje vamos atender aqui mais uma solicitação de um que veio através de e-mail. Qual é a prece que melhor agrada a Deus? Essa questão nós encontraremos referências sobre ela a partir da questão 658 do Livro dos Espíritos, a partir do item que trata da prece, não é isso? E a questão 658 diz: é a prece agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando dita pelo coração, pois para Deus a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquela que pode ser lida, por mais bela que seja. E segue, né, Milton? Interessante. Curioso é que a pergunta que foi feita pela ouvinte ou espectadora é ligada com a qualidade da melhor, né? Kardec faz a pergunta filosoficamente, porque ele está filosofando, buscando aí a essência desse assunto dentro do quadro da filosofia, né? Bem, existe a reza, a oração e a prece. Veja que Allan Kardec está falando aí aquela que é ditada pelo sentimento. Ditada pelo sentimento, ela é produto do sentimento e não é apenas mecanicamente produzida oralmente. Então, o que sai do coração não é falado, sai em forma de sentimento. A prece, o Espiritismo ensina que a prece tem 3 objetivos. O primeiro é agradecer, a segunda é solicitar, e o terceiro objetivo é reverenciar. Agradecer por um bem conquistado, recebido, não é isso? Pedir algo que a criatura necessita, deseja, ou aspira, ou pretende, ou pensa que necessita. E a reverência é aquela prece que é saída desse sentimento proposta por Allan Kardec para reverenciar a vida, reverenciar o Criador. Quando a gente diz assim, eu agradeço pela vida, não existem pessoas que falam isto, e a gente sente que falam assim, com palavras saídas da profundidade do ser, isso é uma prece. Não precisamos nem falar, apenas pensar, porque o Espiritismo ensina que a prece é produzida pelo pensamento, e ela é recebida, esse pensamento é recebido pelo Espírito, a quem ele, pensamento, se dirige. Então, vou dizer assim, eu vou agora fazer um pedido a Deus. Então, a pessoa pensa em Deus, mas o homem não conhece Deus. Ele não tem uma referência material de Deus. Ele apenas tem essas 4 letras, D-E-U-S, Deus. Em quase todos os idiomas se escreve Deus com 4 letras. Mas o homem não tem a referência material, conforme nós já dissemos. Então há o pensamento, a emissão do pensamento. E a própria ciência hoje já está admitindo e demonstrando que ao pensar, o homem emite ondas eletromagnéticas. Olha, se emite ondas eletromagnéticas, essas ondas saem e chegam a algum lugar. Então, o Espiritismo diz assim, Kardec é muito claro nesse estudo sobre a prece. Sendo um pensamento, esse pensamento se destina a alguém, algum espírito. Quando eu falo em Deus, penso em fazer uma prece a Deus, eu estou me dirigindo essas ondas eletromagnéticas a Deus. Em Jesus,
ao protetor, os católicos usam da figura dos santos para fazer, por devoção, fazerem as suas orações, fazerem as suas preces, mas tudo depende da qualidade do sentimento. O que dá força realmente para a emissão da prece é o sentimento da pessoa. Por isso que Kardec diz que é saído do sentimento. Interessante isso. E você falou, qual é a diferença, Milton, da oração e da prece? Muito bem. Então, a oração que é produzida intelectualmente, ela é escrita, a pessoa vai decorar. Não é que ela... Muitas assimilam, muitas pessoas já têm a condição espiritual de assimilar aquele conteúdo que, no geral, se decora. Então, a oração pode ser feita oralmente ou através do pensamento. Agora, a reza ela é oralmente. E na Igreja Católica, pelo ensinamento católico, existe a repetição. Tudo isso tem muito a ver com a doutrina ensinada pelo catolicismo, tem o seu fundamento. Então, a decoração repetida, a oração repetida, ela tem e promove sempre um resultado. Agora, o interessante é que tanto a oração como a prece, a oração como a reza e a prece, depende da qualidade do sentimento. Em havendo sentimento, aquela convicção, vamos usar a palavra que o povo gosta e é necessário usar, a fé, que é uma convicção, que é certeza de que vai receber, isso tem um resultado plenamente satisfatório. E essa questão da prece não precisa ser nada assim decorado ou lido, mas nós temos que, a gente fala do coração, mas na verdade nós temos que pensar naquilo, né, Milton? O coração é uma forma poética de expressão, né? Mas nós temos que estar pensando e querendo que aquilo se realize, o motivo pelo qual nós estamos fazendo aquela solicitação se realize realmente, não é isso? Isso mesmo. Eu tenho uma experiência e acompanho, fiz já um estudo a respeito disso, de preces feitas pelas mães para os filhos, em diversos lugares, nas igrejas, no centro espírita, em casa, nos momentos de dificuldade. Então, a mãe, quando faz a sua prece, ela realmente emite uma força poderosa, uma força poderosa. Então, quem que vai atender? Então, vamos agora explicar, à luz do conhecimento espírita, como é que funciona a mecânica da prece. Quando alguém faz uma prece, com esse sentido que nós já citamos aqui, por exemplo, faz uma prece a Deus, é claro que não é Deus que vai atender a pessoa, chegar ali, você me chamou, meu filhinho, eu vou atender você. Não é assim que funciona. Não, é que existe uma certa hierarquia de atendimento. O primeiro espírito que nos socorre quando nós fazemos a prece é o nosso espírito protetor, Na Igreja Católica chama-se anjo guardião. É a mesma coisa, combina bem. Então, esse espírito assumiu a tarefa, quase que eu falo missão, de acompanhar a vida do ser que encarnou, que reencarnou. E ele, então, dependendo da situação, do que é solicitado, de tudo quanto pode ser feito para atender aquele apelo, ele realiza. Quando ele não tem condições, ele se socorre de outros espíritos. Por vezes, nossos familiares, nossos amigos que já desencarnaram, que também zelam e nos acompanham, ou então por outros espíritos. Uma pessoa doente, por exemplo, quando ela está doente, ela precisa de um conhecimento de ciência para atendê-la. Então, por vezes, os espíritos que nós conhecemos, o nosso próprio espírito protetor, ele não tem as condições de atender de acordo com a especialidade. Então, ele se socorre de espíritos médicos, de equipe de espíritos ligados à medicina da Terra para nos ajudar, nos atender. Interessante. E eu já vi, por experiência eu digo, eu já vi uma criança declinar a sua febre de 40 para 36 graus após a prece fervorosa da sua mãezinha que a tinha no braço. E nós constatamos com o termômetro isso. Em nossa casa espírita, nós temos um trabalho ligado a essa questão do atendimento à distância, das preces à distância. Nós temos lá, quem acompanha a nossa
página, no programa Transição no Facebook, vai ver que normalmente aos domingos nós deixamos lá indicado para as pessoas que estão precisando de preces, algum atendimento à distância, para nos encaminhar e-mails, para se comunicarem conosco, que nós fazemos esse atendimento à distância. E nós temos recebido pessoas retornando, que foram atendidas, que receberam toda a sua solicitação, e na verdade começou no momento em que ela fez a solicitação, que se ligou ao seu espírito protetor, como você mencionou, se ligou ao grupo de espíritos da nossa casa, que vão também em auxílio a essas pessoas, né, Milton? É uma corrente aí do bem, podemos chamar, né, para que as pessoas possam ter a consciência de como isso funciona. E funciona. E o resultado sempre é muito salutar, é muito saudável, é bom. Nós precisamos praticar o bom pensamento, porque o pensamento realmente ele logra atingir um êxito maior na nossa vida. Existem experiências feitas na Inglaterra, por exemplo, em hospitais, em que grupos se reúnem para fazer preces para as pessoas enfermas. Então eles dividem entre as pessoas enfermas que ficam sabendo previamente de que serão alvo dessas preces e grupos que não são preparados, assim, nem sabem que vai acontecer. E curiosamente existe resultado bom nos dois grupos. O que mostra realmente que, dependendo de circunstâncias, de merecimento, de qualidade de quem emite essas ondas eletromagnéticas, que nós chamamos prece aí de ajuda, de socorro, de amparo, porque quem é que não precisa, num momento de aflição, de dor, de sofrimento, solidão, desespero, não precisa realmente de um atendimento de ordem espiritual. Quem não tem problema na vida, né, Milton? Acho que todas as pessoas, todos nós temos problemas e tem sempre um momento que nós precisamos do auxílio, né? E é preciso, então, confiar nessas providências, porque as duas humanidades, elas se interligam para se ajudarem. É isso que é a beleza da vida dos reencarnados, da encarnação e daqueles que estão desencarnados. E nós, como nós vivemos em meio aos espíritos e eles vivem em nosso meio, fica fácil da gente realmente usar desse benefício, desse recurso, desse expediente espiritual para nos ajudar. E por vezes, lembramos aqui, né, Milton, que as preces podem, como você falou, os espíritos estão aqui à nossa volta. Estão nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho, pela rua, enfim. Nós podemos, inclusive, auxiliar esses espíritos que estão desencarnados através das nossas preces. Às vezes a gente chora por um ente querido desencarnado e o chorar por ele, às vezes a gente atrapalha. Mas se nós fizermos uma prece para que ele continue seu caminho, sua caminhada evolutiva, nós estaremos auxiliando esse espírito ou qualquer outro, né, que por vezes esteja num momento de aflição, de falta de conhecimento da sua nova situação, né? Então, vamos voltar aqui à pergunta da nossa ouvinte ou espectadora. Qual é a prece que melhor agrada a Deus? Foi assim que foi formulado? Foi. Pois bem, então vamos entender o seguinte. Não são as palavras, não é aquela linha... O que eu tenho que dizer, né? Isto, essa excessiva preocupação com as palavras adequadas, não. É aquilo que é produzido pelo sentimento que você... falou muito bem do símbolo do coração, que não é o coração, porque o coração não sente, então é o ser, é o espírito que sente. Lembrar que na história do Brasil existe um fato que ele é muito relevante. Do nego velho da senzala, lá do tempo da escravidão, ele ficava muito preocupado com esse assunto ligado com a oração que os brancos faziam, que era uma oração muito bem produzida, palavras bonitas, e ele não tinha conhecimento para falar essas palavras. Que ele lá na senzala, quietinho, no seu cantinho, ele dizia: Senhor, nego velho está aqui, nego velho precisa de você, Senhor. Pronto. Era o suficiente, né? No fundo do sentimento.
E é isso que nós estamos querendo dizer. E também não precisa orar na frente de fazer prece na frente de ninguém, né, Milton? Vai lá no seu quartinho, fecha a porta lá, faça uma prece. Foi Jesus que disse isso. É isso aí. Vai lá escondidinho, não precisa ficar, né, fazendo nada para ninguém ver, né? Faz do seu sentimento, né? E os espíritos, com toda certeza, eles vão nos auxiliar naquilo que é necessário. Porque por vezes a gente também pede coisas que são desnecessárias para a nossa evolução. Nós não temos todo esse conhecimento ainda, né? E pedimos, às vezes, coisas materiais, que às vezes, em vez de nos auxiliarem, vão nos atrapalhar no futuro, né? Então a gente tem que ver também o que a gente pede, né? Se realmente nós estamos pedindo as coisas certas, né? E é solicitar. Isso é quando é pedido. Agora, seria interessante que nós aprendêssemos a usar da prece para agradecer. Também, né? Agradecer sempre por tudo que nós já temos, o que já conquistamos e o que nós haveremos de conquistar com o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho. Jamais esquecer que realmente nós temos que aliar o pedido de forças espirituais com a nossa própria força, a ação da nossa própria força, as nossas decisões para o bem. Aí nós, com toda certeza, iremos acertar mais nesse assunto ligado com o que pedir e aprender a reverenciar pela vida, porque são oportunidades tão importantes, renovadas que nós temos, leis naturais que estão a nosso serviço, quer dizer, a serviço do Espírito durante a sua trajetória de evolução. Não esquecer também, Coelho, de que Jesus, como mestre, ele tocou nesse assunto que você falou agora há pouquinho, ligado com as preocupações do que pedir, do que pensar e de que palavras escolher. Você sabe disso. Então, o que Jesus mostra? Eu não sei se essa prece do Pai Nosso é a que Jesus ensinou verdadeiramente, porque existem pesquisas que mostram que não foram essas as palavras que Jesus utilizou. Eu não vou me preocupar com isso, mas eu vou dizer que com certeza ele escolheu aquelas palavras mais adequadas para que um ser humano, quer dizer, o espírito enquanto encarnado, pudesse produzir a prece, a oração, ou vamos usar, ou a reza, mais conveniente para as coisas da nossa vida espiritual. Há um momento da prece do Pai Nosso, por exemplo, que todas as palavras elas têm digamos, uma força magnética muito acentuada, mas aquele momento que se faz a solicitação de nos livrar de todo o mal. E isso tem a ver realmente com o mal que é produzido pela nossa falta de cultura espiritual, que é erro nosso, com as ações exteriores que chegam até nós. Que aí o Espiritismo liga com o assunto os dramas da obsessão. Mas essa é uma outra questão. Do Pai Nosso, por exemplo. Nós, por vezes, como você falou, rezamos e nós não pensamos naquilo no significado. A gente esquece que no Pai Nosso, lá no final, é dito assim, seja feita a sua vontade. Mas a gente quer que faça a nossa, né? Nós forçamos a barra. Me entendeu? Então nós temos que pensar quando pedimos, porque de repente vamos pedir errado, como já mencionamos aqui, e a coisa às vezes se complica, né? Então, saber o que pede, né, Milton? Esse assunto do pedido, você falou bem, temos que saber escolher a solicitação mais adequada, sempre em decorrência das nossas necessidades, que aconteça em nossa vida o que é necessário para que vivamos bem, mais adequadamente, sempre produzindo melhor e progredindo. Bom, aos nossos amigos, sempre lembramos que a leitura das obras fundamentais do Espiritismo, que são as obras de Allan Kardec, vão ser muito mais úteis do que tudo aquilo que nós falamos. Aqui a gente faz só uma ilustração. Comentário, então, para quem quiser ler esse capítulo da prece, é a partir da pergunta 658 do Livro dos Espíritos, e é o capítulo 2, Lei de Adoração, que aí o capítulo se inicia na pergunta 649.
né, Milton? Fica aí a sugestão da leitura. E tem outras questões aqui bastante interessantes sobre a prece, fala do politeísmo, dos sacrifícios, enfim, são assuntos que são bastante interessantes para o nosso conhecimento. Perfeitamente, meu amigo? Isso mesmo. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Muito bem, então eu aproveito para agradecer a atenção de todos e desejo que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós convidamos você que nos ouve ou que nos assiste para rever este e os nossos programas anteriores no nosso site kardec.tv. É só isso, www.kardec.tv. Você vai assistir esse programa, os anteriores, aos programas Transição, as palestras na nossa Casa Espírita, enfim, o programa Esclarecimento, o Espiritismo Agora, série Mediunidade, que já chegou ao final também, para quem quiser ter uma noção boa sobre mediunidade, estão lá também esses programas nesse site que mencionamos. Então, quem quiser, acesse o site, não esqueçam das leituras das obras de Kardec. Esperamos você em nosso próximo programa. Até lá!